Fala galera do oitavo, tranquilo com vocês? Meu nome é Rafael, sou professor do canal GeoFácil. Se você ainda não conhece, clica aqui embaixo aqui, ó, inscreva-se agora. Esse patch é o patch 2 de geografia, tá? Lembrando que nesse patch 2 nós teremos uma modificação aí. Estávamos acostumados a 4 semanas de atividade. Nesse novo patch nós viemos aí com 6 semanas de atividades. Eu, no canal GeoFácil aqui, estarei fazendo 2 vídeos por semana. Um explicando todo o conteúdo da forma mais simples e mais fácil para você compreender o conteúdo. E outro vídeo direto na correção das atividades, para facilitar a sua vida, tudo bem? Então se você gostou, já se inscreve aí agora, arrasta para cima aí, ativa as notificações, coloca todas as notificações, já deixa o seu like, comenta no vídeo e indica ele para algum colega aí. Fechou? Posso contar contigo? Vem fazer parte da nossa comunidade geográfica que está só crescendo, tudo bem? Na semana 1 do patch 2 de geografia, nesse vídeo de explicação do conteúdo, iremos falar hoje sobre a dinâmica da população mundial. A população mundial em números. Então vamos lá? No ano de 2018, a população mundial contava com aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. É muita gente. E aí a gente deve lembrar que 1/3 dessa população está na China e na Índia. Mas vamos lá, né? Estimativas indicavam que no ano de 2030 haverá 8,5 bilhões de pessoas, né, habitando o planeta Terra. E em 2050 quase 10 bilhões de pessoas. Nossa, muita gente. Então nos próximos 30 anos aí, 29 anos, né, iria crescer aproximadamente aí 2,2 bilhões de pessoas. É muita gente para um mesmo planeta, né? Mas vamos lá. As populações são dinâmicas quanto ao seu crescimento, tá? Então elas variam muito dependendo do nível de desenvolvimento, localidade onde estão situadas, enfim, vários fatores ali. Isto é, apresentam variações ao longo do tempo histórico, o que se deve a uma série de fatores, como características socioculturais, a opção por um número maior ou menor de filhos, tá? Com contextos políticos, planejamento familiar. O que a gente sabe, por exemplo, é que quanto maior o nível de desenvolvimento dos países, menor é o índice de fecundidade. E aí? Já sabe o que é fecundidade? Fecundidade é a quantidade de filho por mulher. E aí, quanto mais desenvolvido é o país, quanto maior o grau de instrução dessas mulheres, quanto mais educação, quanto mais anos de estudo as mulheres têm, menos filhos elas vão ter. E quem fala isso não sou eu, professor Rafael. São estatísticas levantadas em todo o mundo que comprovam esse fator. Tudo bem? Existem alguns países, por exemplo, que também existem algumas leis, né, que proíbem as pessoas de ter mais de um filho. Tá? Por exemplo, um caso desse seria a China. A China, durante muitos anos, muitas décadas, foi proibido em que as famílias tivessem mais de um filho. Tá? Isso por quê? Porque lá já tem um contingente populacional, uma quantidade de pessoas muito grande. Tá? E aí, se as pessoas desobedecessem esse fator, elas poderiam levar uma multa com valor financeiro muito alto, em que se a pessoa fosse rica, ela acabava ficando pobre com essa situação. E existem outros fatores ainda, outros tipos de punição também. Existe outros tipos de medida também, desse planejamento familiar. O Japão, que também é um país ocidental, oriental, né? O Japão já adotou outra medida. Em vez de proibir, eles incentivam que as pessoas tenham apenas um filho. Se as pessoas tiverem apenas um filho, elas recebem um salário mensal com valor bem maior do que o nosso salário mínimo, recebe todos os meses ali apenas pelo fato de ter apenas um filho. Então, assim, é algo que ajuda bastante. Se chegar a ter o segundo filho, aí elas perdem esse valor. Então, são incentivos diferentes, né? Para cada lugar, cada país, cada jeito. Mas continuando. Ou meios de produção, sobretudo produção de alimentos e as condições socioeconômicas. Essas mudanças impactam as taxas de crescimento demográfica, ou seja, o percentual de crescimento da população determinado ao longo de um período, geralmente de um ano, que considera o
incremento da população ocasionado pelo crescimento vegetativo e das migrações. Então, pessoal, eu dei exemplos aí da China, do Japão para vocês, mas nós temos outros países, outro continente, por exemplo, que tem um nível de desenvolvimento bem baixo. Um exemplo disso, enquanto na China, por obrigação, você pode ter só um filho, no Japão, por opção, as pessoas têm um filho, enquanto isso na África, você vai ver países ali dentro do continente africano que tem uma média, uma taxa de fecundidade de 7 filhos por mulher, 8 filhos por mulher, dependendo do país, 12 filhos por mulher. E aí a gente tem que lembrar que de cada 20 países, que são os países que estão mais baixo na tabela de IDH, que tem os piores níveis de desenvolvimento, a pior qualidade de vida, dos 20, em torno de 18, 19 são países africanos, né? E aí, mesmo tendo toda essa dificuldade, tem essa grande quantidade de filhos por mulher, tá? Mas isso aí a gente vai entrar em outros assuntos aí, tá bom? O crescimento vegetativo ou natural. Primeira coisa, galera, presta atenção nisso aqui. Vou falar para vocês e vocês não vão esquecer. Quando vocês verem essa palavra aqui, ó, vegetativo, a primeira coisa que normalmente vem na cabeça da gente é vegetação. Galera, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com vegetação. Esquece vegetação. A gente está falando de estudo populacional. Quando estiver falando de crescimento vegetativo ou crescimento natural, que são sinônimos as palavras aqui, tá? Está se referindo à taxa de natalidade e à taxa de mortalidade de um determinado lugar em um determinado período. Normalmente observa-se o crescimento vegetativo de uma cidade no ano de 2020, tá? Então eu determinei o local, né? Qual é o local? Ah, minha cidade, né? Qual foi o período? Ah, o ano de 2020. Nasceu mais pessoas do que morreu? Crescimento vegetativo positivo. Morreu mais pessoas? Crescimento vegetativo negativo, tá? Mas vamos continuar aí. O crescimento vegetativo ou crescimento natural refere-se à diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Nesse caso, considera-se os dados referentes às migrações. Todos esses fatores dependem do acesso à saúde, educação, moradia, alimentação adequada, situação econômica, política de um país, além de aspectos culturais. De forma geral, o número de filhos por mulher, como é que chama essa questão aqui? Quantidade de filhos por mulher se chama fecundidade. Não se esqueça, fecundidade, tá? Então vamos lá. De forma geral, o número de filhos por mulher, fecundidade, e as taxas de mortalidade de vida vêm aumentando. Isso é resultado, entre outros fatores, da melhoria da condição da população, do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e do posicionamento de se fazer valer seus direitos e de decidir a quantidade de filhos que se deseja ter, tá? Então, o que a gente sabe é que, com o passar dos anos, das décadas, a quantidade de filho por mulher tem diminuído. A gente pode observar, por exemplo, aqui no Brasil, você pode observar os seus bisavós, né? Quantos filhos os seus bisavós tiveram? Depois você olha quantos filhos os seus avós, depois os seus pais tiveram, né? E será quantos que você vai ter? Normalmente, há sempre um número que vai decrescendo, né? A quantidade de filhos sempre vai diminuindo. Claro, há exceções, mas como regra geral, isso sempre acontece. Um dos fatores no Brasil que a gente pode observar normalmente nunca é um fator, são vários, tá? Alguns desses fatores é que, a partir de 1970, o governo brasileiro começou a conscientizar as mulheres sobre preservativos, sobre anticoncepcionais, e o governo começa a fornecer tanto preservativos quanto anticoncepcionais para as mulheres, tá? Isso aí já cai drasticamente a quantidade de filhos por mulher, e além disso, a gente pode observar que o índice de IDH vai melhorando.
as mulheres, principalmente as mulheres, vão alcançando mais espaço nessa sociedade nossa, né? E aí, quanto mais elas estudam, mais elas se dedicam, maiores são os cargos que elas alcançam, menor é a quantidade de filhos que elas costumam ter devido ao sucesso, ao esforço, ao tempo dedicado, né? Então, só para você estar entendendo aí. Considerando a diversidade socioeconômica e cultural de cada país e região do planeta, observa-se que a população mundial ainda está crescendo, porém em ritmos diferentes. O que a gente tem que entender, a gente não vai ver isso agora, mas futuramente a gente vai estar estudando. A população mundial ela é dividida em 4 fases, tá? E aí a gente observa que a população cresce desordenadamente na primeira fase, o qual já passamos. Na segunda fase há uma diminuição da taxa de mortalidade. Na terceira fase, seria a fase que a gente estaria vivendo agora, há uma redução na taxa de natalidade, um aumento na expectativa de vida, tá? E quando qualquer país chega nessa quarta fase, há uma estagnação. Isso quer dizer o quê, professor? O país para de crescer, para de aumentar a sua população, tudo bem? Ele para de aumentar a sua população. E aí, com o passar de um certo tempo, essa população começa a diminuir, em vez de aumentar. Isso por quê? Devido à fecundidade, devido à quantidade de filhos por mulher. Se antigamente era 8, caiu para 6, caiu para 5, caiu para 1, e quando fica abaixo de 1, a população começa a diminuir e começa a gerar outros fatores. Isso é uma situação que a gente encontra, por exemplo, na Europa. Vários países da Europa, a população já está diminuindo, já alcançaram essa quarta fase. Tá? Já chegaram lá nessa quarta fase e a população está diminuindo. Como que eles fazem então? Porque quando a população começa a diminuir, começa a faltar pessoas para trabalhar em diversos tipos de serviço. Aí é onde entra a questão da migração. Várias pessoas vão para a Europa em busca de trabalho, porque lá tem muita oferta de trabalho. Só que o pessoal de lá não quer que você vá para lá para você pegar um trabalho onde você vai ficar rico. Ele quer que você vá para lá para pegar aqueles serviços para ganhar menos, para ganhar pouquinho se comparado lá, porque se comparar aqui acaba sendo muito, né, galera? Mas bola pra frente, bora lá. Os variados ritmos de crescimento da população das diferentes regiões do planeta podem ser explicados a partir de um modelo chamado transição demográfica, que se desenvolve em fases, que é o que eu acabei de falar para vocês. Até o século XVIII. Quando que é o século XVIII, professor? Eu não me recordo. De 1701 a 1800, tá? As taxas de natalidade e mortalidade eram elevadas. A população mundial crescia lentamente, pois havia um equilíbrio entre os nascidos e óbitos. Esse equilíbrio foi interrompido no fim do século XVIII para o início do século XIX. Então, nesse período aqui, né, esse desequilíbrio acaba e começa a haver um reajuste populacional. As taxas de mortalidade começam a cair e as taxas de natalidade continuavam elevadas. A população mundial começou a crescer rapidamente, uma transição. Então saímos lá da primeira fase, que estava no século XVIII, chegamos aqui na segunda fase do século XVIII para o XIX, que é o que está falando aqui. Uma transição, ou seja, uma mudança demográfica mundial teve início. Em determinado momento, o equilíbrio entre natalidade e mortalidade foi retomado, né? Houve uma outra mudança aí, pois o número relativo de nascidos começou a diminuir significativamente e os óbitos se estabilizou, ficando muito próximos. A população continua a crescer, mas agora de forma mais lenta, né? Esse processo aconteceu na Europa, tá? Então aqui está falando aqui explicou em 3 fases, mas é justamente isso. Falou que está muito ligado à taxa de natalidade e mortalidade. Antigamente nascia-se muitas crianças, mas morria muitas pessoas, então ficava meio equilibrado. De repente, as pessoas começaram a viver mais um pouco, e aí nascendo muito, a população cresceu rápido, mas de repente houve um outro equilíbrio aí, e aí a população continua a crescer mais de forma lenta aí, que vem falando. Esse processo aconteceu na Europa, na América do Norte e no Japão. O que a gente pode observar de característica desses locais aqui?
locais onde existem países de primeiro mundo, países que já são desenvolvidos. Os países que já são desenvolvidos já estão nessa fase aí do desenvolvimento populacional, tá? Ao longo dos 2 últimos séculos, essas regiões mais desenvolvidas economicamente já completaram a transição demográfica. As demais regiões do planeta estão em processo de transição demográfica, cada uma em uma fase. Então, isso aí vai muito da particularidade de cada país. Nos países do hemisfério sul, em geral, as taxas de natalidade e mortalidade estão diminuindo em ritmos diferentes, tá? Galera, num geral aqui, nós estamos falando aí do crescimento populacional, dessas fases. Aqui nesse texto não explicou bem direitinho como são essas fases, que jeito que são aí, né? Mas a gente vai estar vendo de uma maneira diferente aí. Vou tentar estar explicando um pouquinho de maneira mais rápida e sucinta nas atividades, nos exercícios. Se você curtiu aí, gostou da explicação, dá o seu like aí agora, se inscreve no nosso canal, aguardo vocês para os próximos vídeos, tá? Não sai desse vídeo sem se inscrever, fechou? Posso contar com você? Vem fazer parte da nossa comunidade geográfica. Um abraço e até a próxima. Fui!